Estamos novamente em direto aqui da página do Centro Marcha e Corrida, hoje com um convidado para mim muito, muito especial, Tiago Marte, do Grupo de Atletismo Fátima, um atleta puramente completo, que dominou as provas combinadas nos últimos anos, com quem eu tive o prazer de competir e ganhar poucas ou nenhuma vezes, mas com quem travamos muitas horas dentro da pista, e talvez seja daqueles atletas que mais impressionam pela sua maneira de estar e de ser na vida e no desporto. Tiago, em direto para a página do Facebook do Centro Marcha e Corrida de Alcarena, obrigado por teres aceito o meu convite. É uma honra para mim estar a entrevistar um grande amigo meu e um adversário durante muitos anos, e partilhando aqui contigo uma coisa que eu vi há bocado e senti há bocado quando me estava aqui a sentar. Olhei aqui para trás para as medalhas, tu és um dos responsáveis por eu ter aqui na maioria medalhas de segundo e terceiro lugar. Tu és um dos responsáveis. Olha, é assim. Acontece, ainda bem que é assim. Eu sento muito sincero e perante a minha filosofia de vida perante o atletismo, e às vezes não quer dizer que a gente chegue ao nível que uns chegam e os outros. Tu e o meu irmão foste daquele tipo de atletas com quem eu não me importava de perder. Primeiro porque não tinha hipótese contigo, e depois para a tua maneira de ser, olha, deixa lá ganhar e tal, assim, não me importava, não tinha. Olha, começando aqui para o início, para as pessoas que não estão bem dentro do atletismo, tu foste um atleta de provas combinadas. Resumidamente, o que é que são as provas combinadas? Só para as pessoas se situarem e saberem mais ou menos em que é que consiste. Uma boa pergunta, porque acaba por ser um conjunto de provas que uma disciplina que nem é muito divulgada. Fala-se muito dos 100 metros, das provas longas, as chamadas distâncias longas, e as provas combinadas acabam por ficar um bocadinho perdidas. Basicamente, as provas combinadas que se engloba no ar livre o decátulo para os homens e o heptátulo para as mulheres, é um conjunto de provas nas quais engloba os lançamentos, as corridas de velocidade, corridas de resistência e os saltos. Cada atleta faz a sua prestação, depois existe uma tabela com pontos, cada prestação é convertida em pontos, somam-se os pontos no final, quem tiver mais pontos é o vencedor. E pronto, basicamente, resumidamente, é essa a definição de provas combinadas. Pois, obviamente, que existem aqui muitas nuances. Existe depois a questão da pista coberta, existem provas mais curtas também para potenciar a preparação dos atletas, porque um decátulo, no caso masculino, é uma prova muito, muito dura e exige muito de recuperação. Portanto, existe depois assim, um conjunto mais reduzido, mas nos Olímpicos é o decátulo para os homens e o heptátulo para as mulheres. Exatamente. Eu conheço e tive o prazer de assistir à tua entrada no atletismo, porque eu já praticava há 2 anos. Tive 2 anos mágicos, porque tu não fazias parte do atletismo. Depois apareces tu e dás cabo aqui da malta toda. Na altura era eu e o Márcio, e mais um ou dois que fazíamos combinados, miuditos, infantis, aquela história. Tu fazes parte de um leque de poucos atletas que trocou o futebol pelo atletismo. Certo. E ainda bem. Sim, claro que sim. Obviamente que em termos de publicidade e de propagação da nossa imagem, em termos do que nós conseguimos no atletismo ou no futebol, é sempre diferente. Eu até considero que pudesse ser um jogador, mais ou menos. Penso que principalmente pela minha questão física, porque tinha condições físicas que me permitiam ser superior a muitos dos meus colegas, mas pronto, o atletismo depois, quando começou, nunca mais parou. Isso e foi daquelas coisas que já nem houve discussão. O amor pelo atletismo sobrepôs-se ao amor pelo futebol e a partir daí nunca mais olhei para trás. Tu, nos escalões jovens, dominaste o panorama das provas combinadas e não só, né? Mas inicialmente era o lançamento do dardo a tua grande especialidade. Foste campeão, venceste Olímpicos Jovens e foste recordista nacional de iniciados. Iniciados e juvenis, sim. Iniciados e juvenis, exatamente. Sim. Era a prova que eu gostava mais, sim.
Para além disso, e tiveste uma carreira muito homogénea, tiveste algumas lesões, mas era raro falhares uma competição. Chegaste ao escalão de séniores e tornaste o atleta com mais campeonatos de Portugal ganhos no Decathlon, igualado com outro agora. Fernando Exatamente. E foste 7 vezes campeão de Portugal do heptatlo. Certeza que, muitas provas, muitas vivências, muitas experiências, muitos dissabores e não sei o quê. E eu tenho uma pergunta, que eu nunca fiz e estava assim meio na dúvida, e vou fazer agora, aproveito esta oportunidade para tu fazer. Dos muitos campeonatos de Portugal, e eu ainda há bocado estive a ver um vídeo sobre um deles, dos muitos campeonatos de Portugal de pista coberta de provas combinadas, talvez um dos mais difíceis tenha sido em 2012, ganhaste por 11 pontos. Aqui ao meu vizinho quase do lado, ao meu irmão. Há uma pergunta que eu tenho de fazer porque na altura ainda não havia YouTube nem nada, e então não havia o vício e a moda de fazer vídeos. E na jornada de sábado para domingo, ou seja, na manhã de domingo, eu e o meu irmão levantamos por volta das 5h30, 6, para fazer aquela habitual corrida, tu também devias fazer de certeza, e estávamos na marginal de Espinho, um frio do caraças, porque nevou nessa noite cá em baixo, um frio do caraças, e eu saco do telemóvel, muito antigo, e começo a filmar e a dizer não sei o quê, o meu irmão e tal, campeão da primeira jornada, eu ali a morder os calcanhares ao Tiago Martins e não sei o quê, e eu vi esse vídeo há bocado. E a pergunta é, o que é que tu sentiste na noite de sábado para domingo, uma vez que estavas um bocadinho abaixo das tuas prestações na primeira jornada, e tinhas ali uma grande vantagem para a segunda jornada se tudo corresse dentro da normalidade, mas o que é que tu sentiste, como é que tu deitaste nessa noite? É assim, essa prova foi uma prova que teve foi uma prova muito, muito atípica. Porquê? Porque eu em novembro de 2011 senti-me mal e passado 3 dias, fui ao hospital e estava com uma apendicite em percurso, ou seja, já deveria ter ido 2 dias antes. Eu resolvi ir ao 3º dia só para ver o que é que se poderia estar a passar. Claro que isso foi um erro, porquê? Porque uma apendicite poderá incorrer numa situação mais grave quando o apêndice rebenta, quando o apêndice rompe, que faz com que a cavidade abdominal, onde estou a maior parte dos órgãos, possa infectar. E eu, como demorei 3 dias, quando fui operado, a situação já estava mesmo no limite. Não rompeu o apêndice, mas estava mesmo quase a romper. E o que é que acontece? O que normalmente é um internamento de hospital de 2 dias, a mim foi um internamento de 1 semana, a fazer antibióticos muito fortes. A adicionar a isso, essa semana que estive hospitalizado, eu costumo dizer que o meu vizinho de quarto ressonava em polifónico, porque o cansaço que eu tinha, quando me começava a habituar a um tipo de ressonar, ele mudava o ressonar e eu voltava a acordar. De forma que nessa semana emagreci imenso, estava super cansado, super em baixo. Depois tive também uma anemia bastante forte. E o que é que acontece? Acontece que quando eu volto para casa, tive que fazer toda essa recuperação. Na altura, a médica da Federação, a doutora Isabel, disse-me: Tiago, olha, tem muita calma, porque agora não vale a pena tu estares a recomeçar a treinar já, porque acabas por poder pôr em risco, dado o estado dos abdominais, porque acabamos por estar sempre sujeitos, dado que existe ali costuras nos abdominais. Se eu for fazer um exercício ou um movimento que seja mais explosivo, pode haver ali um problema qualquer a nível do abdominal. Portanto, ela deu-me essa recomendação e eu fiquei mais tempo parado. E já não estava a fazer conta de ir ao heptatlo na pista coberta. O que aconteceu foi, na semana do heptatlo, fiz umas competições no Jamor e por acaso as competições correram bem, apesar de não estar a treinar nada por aí além, as competições que fiz correram bem. E na altura o meu treinador sugeriu-me: já que correram bem as competições, não perdes nada em ir competir a semana que vem no heptatlo. E foi assim que eu me decidi a ir. Decidi a ir muito, e aí está, essa fotografia diz tudo. Essa fotografia aí explica tudo.
decidi competir muito na perspectiva de vou lá só para, olha, como se costuma dizer, para pôr quilómetros nas pernas, não é? É uma expressão que é muito utilizada. Portanto, a prestação no primeiro dia foi muito fraca, mas eu já estava a contar que assim fosse, dado que não treinei quase nada nessa pista coberta. Basicamente, eu estive, posso dizer, de novembro, dezembro e a maior parte de janeiro parado, e quando recomecei muito levemente. Portanto, já sabia que o primeiro dia iria era o que é, olha, era como corresse. Depois, como estava relativamente tranquilo em relação àquilo que eu poderia fazer, deitei-me tranquilo, acho que dormi tranquilo, pelo menos penso eu. E no dia a seguir, quando fui para a prova, olha, fui com a mesma atitude que tinha em todas as outras provas, que era vou dar o meu melhor e o melhor vai se refletir naquilo que eu consegui fazer. Não posso precisar daquilo que vou fazer, vamos ver. E as barreiras começaram a correr mais ou menos dentro daquilo que eu estava à espera, a vara correu bem, e quando vou para os 1000 metros, aí sabia que não podia perder tinha o Termo sempre foi mais forte, o Termo e tu sempre foram mais fortes do que eu nas provas longas, na resistência, nos 1000 e nos 1500 metros, e eu sabia que não poderia perder. Eu creio que tinha 60 ou 70 pontos de avanço ao teu irmão, e sabia que, mais ou menos um segundo igual a 10 pontos, sabia que não podia perder mais de 5 segundos ao teu irmão. E olha, pus-me atrás dele, literalmente, à espera de conseguir ter aquele rasgo de fé. E fui atrás dele, e fui sempre mais ou menos medindo aquilo que eu podia perder para ele. Ele cortou a meta, eu atravessei a meta e depois fiquei nessa fotografiazinha. Nessa posição. E uma coisa que eu me lembro, desculpa lá, só para terminar, lembro perfeitamente que depois fiquei nessa posição bastante tempo, porque dei muito mais do que aquilo que eu poderia dar, porque não tinha condições, porque não tinha treinado, e tinha tido uma anemia bastante forte, portanto ainda afeta mais os treinos. Sim. A entrevista eu parecia literalmente que estava com uma cara de doente, porque estava completamente a recuperar, porque o esforço nessa prova para mim foi um esforço muito superior àquilo que eu conseguiria fazer, e tu sabes perfeitamente que a parte da Exato. era sempre aquela parte que me dava um bocadinho mais de dificuldade. E tive que ir atrás do teu irmão para não perder. Literalmente foi isso. Fui atrás dele, consegui ir atrás dele. E olha, no final, os 11 pontos foi literalmente um segundo que ele não poderia dar mais. E fiz recorde pessoal nessa prova dos 1000 metros, 2:46,50, se não me engano. Fiz recorde pessoal, portanto, às vezes aqui se pode ver que às vezes as condições físicas podem não estar lá, mas a parte mental e a parte emocional pode Exato. sobrepor à parte física. E essa prova foi isso, foi uma prova de coração. É pena não dar para pôr aqui o vídeo, mas o meu irmão tem nas redes sociais, em que ele corta a meta, vira-se para trás, ele também fez recorde pessoal, vira-se para trás e começa a contar, e quando eu cheguei, eu perguntei-lhe, e o meu irmão assim, eu acho que não deu, mas se não der é por 10 pontos. E eu assim, olha, fica para a próxima. Porque é assim, apesar de toda a gente ser adversários, nas combinadas há uma coisa que é o espírito entre ajuda, e apesar de competirem uns contra os outros, há sempre aquela coisa da amizade, porque são muitas horas dentro da pista. E estamos aqui a relatar um despique entre vocês dois, mas sei que vi também há pouco tempo um vídeo dos 1500 metros numa Taça da Europa, em Israel, em que o meu irmão também publicou, e realmente, como tu estavas a dizer, o meu irmão era um bocadinho mais forte, né, na prova, e ele até esperou por ti, puxou por ti, e dá para tentar ganhar a prova. Sim, eu tinha estado a fazer uma boa prova até então,
Exatamente. E o que é que acontece? Quando nós estávamos a entrar para os 1500 metros, eu recebi a informação que para fazer 7.600 pontos tinha que fazer 4,36. 4,36 ou 4,35, qualquer coisa desse género. E disse ao teu irmão: epá, Pedro, olha, o professor está-me a dizer que eu para fazer 7.600 pontos tenho que fazer 4,36. Acho que era 4,36. O meu recorde pessoal era 4,41. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença de 5 ou 6 segundos. Pronto. E o teu irmão disse: pá, pronto, bora. E eu disse: bora. Ele estava bem, pronto. Ele, como sempre foi mais fácil para ele, eu fui atrás dele. Passámos aos 1000 metros ao tempo que tínhamos que passar e eu fiz os restantes 500 atrás dele. Epá, depois dei aquela a minha famosa, entre aspas, reta final, que eu costumava sempre ter alguma capacidade na reta final e fiz 4,33. O que me levou a fazer 7.624 pontos e fiquei em segundo lugar nessa Taça da Europa. Epá, pronto, foi também graças ao teu irmão. E isso que estás a dizer acho que é muito importante, que é, apesar de adversários, sempre soubemos distinguir bem as coisas no que diz respeito ao que era o que era o ser adversário na pista e o que era ser amigo, mesmo dentro da pista e sendo adversários, porque cada um de nós treinava para ser o melhor. O facto do outro ser melhor não significava que nós não tivéssemos feito o nosso melhor e isso não iria fazer com que nós não nos dessemos bem. E formámos sempre aqui um grupo e uma amizade que já dura há muitos anos. E para mim isso sobrepõe tudo, sobrepõe as provas que se disputaram, sobrepõe os títulos, sobrepõe tudo. Exato. De todas as competições que tu fizeste, eu penso que talvez uma que tenha assim um sabor especial foi quando foste 10º no Campeonato da Europa, pista coberta. Sim. Penso que não estou errado, em 2013. E vou dizer isto por uma coisa: foste tu que foste, não fui eu. Mas eu estava a assistir na televisão e pronto, praticantes de provas combinadas estão sempre atentos quando é que passa alguma coisa das combinadas, mas não sei o quê. E na altura, penso que foi o Luís Pereira que publicou uns vídeos, até nas redes sociais, e eu segui por aí. E eu fiquei danado todo, porque não mostrou nem o peso, nem a altura, nem nada, e eu fiquei assim, e de certeza ele está a viver um momento do caraças, né? Que é mesmo assim, e achas que foi uma das competições mais importantes em que tiveste presente? Sim. Por tudo o que levou a essa competição, desde a prova que fizemos em Pombal, que levou o apuramento para essa prova. Aqui o apuramento é diferente das outras provas, é por convite. A ida lá, porque eu não estava mesmo a fazer conta, correu muito bem em Pombal e a preparação refletia mais só o Campeonato Nacional, não era uma preparação que iria refletir também o Campeonato da Europa. E pronto, fez-se Pombal, consegui o convite e tudo o que vem a seguir a isso foi tipo um conjunto de situações. Um exemplo, eu lembro perfeitamente, terminámos no domingo em Pombal e eu nesse domingo fui para o Algarve, de férias, porque normalmente a semana a seguir, claro. porque é a transição de pista ao ar livre, de pista coberta para pista ao ar livre. Quando não se vai aos campeonatos internacionais, temos uma semana de férias, normalmente. Claro. E eu, como já estava a fazer conta disso, aquilo que eu fiz foi para o Algarve. Pronto. No dia a seguir, recebi a confirmação da Federação de que iria ser convidado a ir aos campeonatos da Europa. E depois recebi telefonemas da Rádio Renascença, da TSF, da Antena 1, a pedir um bocado de reação, porque já desde há muito tempo que não ia um atleta das provas combinadas a uma prova internacional, pista coberta, e pronto, depois voltei para cima, voltei para o centro e preparei-me para essa prova. E de facto, basicamente competes com os melhores, não é? E aqui podemos dizer mesmo com os melhores, porque quem ganhou essa prova é o atual recordista do mundo do decathlon, foi o Kevin Maia. Estás no ambiente com os melhores, o Renault Lavillani fez 6 metros e 1 na vara.
ou seja, estás ali no meio daquilo que normalmente nós vemos na televisão. E isso leva a que seja a prova provavelmente mais especial. Provavelmente não, foi muito especial. E foi no heptatlo, ao contrário do que me disseram, foi uma prova muito competitiva e uma prova, eu creio que foi a prova mais, com os resultados mais altos, em termos do geral, não é? Foi os resultados mais altos de sempre. E tu estiveste lá. E há que dar valor a isso. Olha, mas de competições à parte, sei que agora é um assunto muito, muito badalado, né? Que é o que veio através da China, mas eu sei que tu tens lá um momento especial na China, fora a competição, que mostra o valor que o atletismo tem e que um atleta de provas combinadas tem, e tu sentiste que foste de alguma maneira influente num resultado muito importante do campeão olímpico Nelson Évora. E eu estive atento, eu não sou aquele tipo de pessoas que vai às redes sociais que põe like em tudo o que veio está a andar. Eu vi que tu fizeste uma descrição deste momento e peguei nisso e gostava que tu relatasses esse momento aqui. Eu também não sou muito de andar nas redes sociais a pôr like em tudo. De vez em quando sou frequentador, mas pronto, tenho a minha forma de frequentar. Há dias eu estava a ver umas fotos e acabei por ver umas fotos que tinha dessa competição. E coloquei a foto e o Nelson comentou qualquer coisa em relação à minha foto. A minha foto foi das barreiras. E esse comentário que ele fez à minha foto fez-me relembrar uma história. E que basicamente exatamente, foi essa a foto que eu terminei. Eu ganhei essa prova das barreiras nesse campeonato. E ele comentou. E depois fez-me relembrar uma história. No decathlon, quando nós terminamos numa prova, principalmente numa prova internacional, quando há público para isso, porque o atletismo tem sempre esta questão de ter ou não ter público, quando há público para isso, o decathlon e o heptathlon são as únicas provas que fazem uma volta à pista com todos os atletas. A volta de honra, que normalmente tem só os 3 primeiros atletas. Exato. Portanto, nós terminámos os 1500, antes de sequer de correr os 1500 metros, eu entro para a pista. A partida dos 1500 metros era na zona onde o Nelson estava a saltar o triplo salto, estava na final. O Nelson tinha sido submetido a uma operação que tinha colocado uma cavilha na tíbia, tinha feito isto em 2009, tinha feito uma recidiva da lesão em que voltou a fazer uma fratura, colocou nova cavilha, teve ali um processo de recuperação bastante prolongado. E o que é que acontece? Eu passo pelo Nelson, pergunto como é que está a correr e ele diz-me, com uma cara assim muito normal, diz-me que estava em segundo, atrás de um atleta ucraniano. E estava em segundo com... Exatamente. Devia ter sido ali pelo meio, não é? Exatamente. Aqui foi o momento. O momento Exato. que vou descrever. E se não me engano, não é o Nelson que está a saltar. Aqui foi o momento. Já cheguei a esta fotografia. E aquilo que ele me diz foi: estou em segundo com 16,70 metros ou 80, e o ucraniano está à frente com 16,90 metros. Tudo bem, mas agora vou para a minha prova. Para a minha prova, competi, fiz os 1500 metros, fiquei em sexto, terminámos, fizemos o início da volta, e quando chegámos aqui a esta zona onde está essa foto, como dá para ver, os atletas estão quase todos sem t-shirts e sem exato. A imagem de marca. Eu lembro-me de perguntar ao Nelson como é que estava. E ele volta-me a dizer que ainda estava em segundo. E isto íamos para o último salto. E eu, naquele momento, reunimos ali os atletas todos do decathlon e começámos a puxar pelo Nelson. E eu comecei a chamar pelo pessoal e chamar pelo público. Depois havia um atleta francês, que é um atleta assim muito engraçado, também começa a puxar pelo público. Começámos todos ali a criar ali uma atmosfera de muita força. E aquilo que eu descrevi nesse meu post no Instagram, aquilo que eu notei foi, para quem conhece o Nelson e para quem conhece pessoas como o Nelson, que são únicas, foi a mudança de um olhar de uma pessoa normal para um olhar com um poder, com um fogo interno brutal. Tanto que estava o senhor lá a alisar a areia e ele faz assim do género: sai daí. Tira-me daí com o maluco. E o tipo arranca,
faz os saltos, né, faz os 3 saltos, cai na areia. Eu só estava preocupado de perceber se tinha sido nulo ou não. Levantou a bandeira branca. Epá, ele sai de lá, ficou a olhar. De repente, quando sai, acho que foi 17,31 m ou 32, epá, brutal, o estádio vem abaixo, estava muita gente no estádio, estava muita gente. Epá, e ele veio de lá e deu-me um abraço, mas um abraço muito sentido, epá, que eu recordo. Estamos ali, é uma figura única do desporto nacional e do desporto mundial. Estamos a falar de um dos 4 campeões olímpicos que temos na nossa história. Um atleta que foi campeão do mundo, por alguma... teve muitas infelicidades. E deu-me um abraço que eu considero que foi dos abraços mais sentidos que neste meio se pode receber. E aquilo ficou muito porque ele poderia pegar logo na bandeira portuguesa e dar uma volta ao estádio. Mas ele optou por vir dar-me um abraço e é isso que eu recordo e que é isso que eu tenho na minha memória, esse momento, porque realmente marcou ali a viragem para ele voltar a passar os 17 metros e começar a reencaminhar a trajetória desportiva dele, que é ótimo e que é maravilhosa e que é um dos exemplos que nós temos. E esse é um dos momentos daqueles que estão... É pena não ver uma fotografia. E quem é atleta sabe que todos os pequenos pormenores contam, né? E no caso do nível do atleta como o Nelson, né? Todos os pequenos pormenores podem fazer diferença. Aliás, ele já relatou isso várias vezes, que até o facto de sentar ao lado de quem está mais ao pé dele, só para sentir quase o cheiro dele, ou para sentir ali a energia dele, pode fazer. Acho que não é nada ilegal, mas é um meio e cada um joga com aquilo que pode. Durante a tua carreira como atleta, foste conciliando com o curso de fisioterapia. Foi fácil, difícil? Fácil, de certeza que não foi, né? Não é fácil porque são cursos com muita carga horária. E para além da carga horária, depois quando se entra nas questões dos estágios e da parte clínica presencial, que temos que estar nos hospitais, não temos hipótese, temos que lá estar. E quando lá estamos, não estamos a treinar, ou não estamos a recuperar, ou não estamos a fazer qualquer coisa que seja bom para melhorar a nossa prestação desportiva. Houve momentos mais difíceis, houve momentos mais fáceis, houve alturas em que eu senti que poderia ter dado mais para o desporto, houve outras que senti que poderia ter dado mais para os estudos, mas o que conta é quase que o resultado final e pronto. Não terminei nos 4 anos que correspondem ao curso de fisioterapia, por opção própria, porque achei que deveria de dar tempo à parte desportiva, portanto demorei mais 2 anos, mas basicamente o último ano foi só fazer 2 cadeiras para aproveitar um bocadinho essa benesse de poder estar a fazer as 2 coisas com a parte dos estudos com um bocadinho mais de calma. Mas são cursos complicados por uma razão, tem muita presença clínica e quando estamos um dia inteiro em pé num hospital, para trás e para a frente, em neurologia, que temos que fazer transferências de doentes que pesam 100 kg e que estão completamente sem qualquer tipo de ajuda, de uma cama para uma cadeira, ou ao contrário, não é fácil. E o facto de não ser fácil e de desgastar, depois no treino nota-se muito. E, portanto, tive que conciliar estas situações que também certamente prejudicaram a minha parte esportiva, mas deram-me benefícios noutras áreas. E é agora aquilo que eu trabalho. Isto tudo explicas que nem no desporto, nem na vida profissional tu optas pelas coisas mais fáceis, né? As pessoas sabem. As pessoas, por exemplo, até dentro do atletismo, sabem que algumas sabem, outras não sabem, outras nem imaginam porque nunca passaram, se calhar talvez por isso, mas uma dedicação às provas combinadas tem muita condicionante e tu conciliares isso com um curso de fisioterapia, certeza absoluta que não foi fácil, né? Não é fácil. Em 2014, inauguraste o teu espaço em Fátima. Sim. Na qual eu digo-te já aqui, não sei se na altura te disse, mas na qual eu vi, penso que 2 dias antes a notícia, que tu ias inaugurar um espaço em Fátima. Não disse nada ao meu irmão não me disse nada a mim. Penso que foi um sábado de manhã, à tarde, ao início da tarde, não estou exatamente. E no sábado, antes do almoço, o meu irmão vira-se para mim: como é que é? Vamos? E eu: vamos. É que nem pensamos 2 vezes. A gente almoçamos, vestimos e fomos.
Achas que foi aí que sentiste que a tua carreira profissional ia prevalecer um bocadinho sobre a carreira atlética? Antes de mais, apesar de já terem passado muitos anos e na altura, se não vos agradeci, mas acho que vos agradeci. Agradeceste, tivemos lá a comer pastéis de nata e tudo. Ora, aí está. Mas pronto, que isso se nota, é uma das coisas que eu costumo sempre falar, aqui se nota que apesar da parte esportiva e da parte competitiva existir e de cada um querer ser melhor que o outro, que é o normal no desporto, e o desporto é isso, nem vale a pena falarmos de outra forma, as medalhas para os 3 primeiros é o que é. Vocês foram lá e foi das situações que mais me deixou satisfeito, foi vocês não tinham nem dever, nem obrigação, nem sequer tinham que lá ir, ficavam em casa a descansar. E pronto, para mim significou muito. Mas sim, obviamente que aqui é um bocado aquela circunstância de que se eu continuo a demorar muito a entrar no mercado profissional na área da fisioterapia, depois quando quisesse entrar já era muito tarde, porque basicamente eu acho e tenho a certeza daquilo que estou a dizer, que se eu quisesse ainda hoje competiria a um nível bastante interessante. Era só eu querer que isso acontecesse. Agora, também considero que a nível profissional, depois de estar a entrar nesta fase no mercado profissional, já iria ser muito tarde, já iria ser muitos anos sem experiência. Portanto, essa parte, sim, acho que foi o início daquilo que eu considero ser menos tempo para me dedicar ao treino e à recuperação e menos tempo para pensar nisso. Portanto, sim, acho que a tua pergunta resume muito facilmente essa situação. Foi o princípio do fim da carreira, vá por assim dizer. Exato. Ainda ainda fizeste umas competiçõezinhas depois. Ainda fomos à Taça da Europa juntos. À Taça da Europa à Madeira, pronto, mas já não tinha tempo para treinar. Exato. Em 2017, assim, eu pensei em vários tipos de perguntas para ti e se as fizesse, eu já tinha algum conhecimento das respostas, né? Porque vivenciei muita coisa, mas saltei outras tantas. Mas em 2017 penso que estreaste pela seleção de uma maneira diferente, num palco diferente. Ou seja, conseguiste conciliar a vertente desportiva com a profissional. Exatamente. Ora, aí está. Miguel Lopes, esse cavalão. Sim, fui convidado para ir com o europeu, a acompanhar a seleção para o europeu de sub-23 e foi basicamente quase que o início de uma nova carreira, sem ser especificamente, mas foi basicamente passar para o lado de lá, para o lado das pessoas que acompanham a comitiva de atletas e pronto, e ter um papel diferente que eu considero que possa ter sido importante também na questão de acompanhamento, não só como fisioterapeuta, mas como pessoa que já tinha alguma experiência, não só desportiva, mas de vida, e passar-lhes um bocado essa experiência e esse conhecimento e esse know-how, que é uma palavra que se utiliza muito, e acho que foi importante nesse sentido. Acho que foi muito importante, na minha opinião. Ou seja, tu és basicamente, e por aquilo que eu tenho assistido, tu és basicamente um homem dos 7 ofícios. E vou dizer isto porque tu foste atleta, fisioterapeuta, embaixador da Caminhada da Paz, em Fátima. Participaste em alguns sketches das Dicas do Salgueiro. Tiveste na SIC a falar sobre lesões e mais alguns temas. Recentemente apareceste, não sei se estiveste no programa no Joker. Ou seja, tu achas que exato, tu achas que um atleta de provas combinadas fica preparado para enfrentar qualquer desafio na vida pessoal e profissional? Sim. Eu acho que é assim, qualquer pessoa, e estou a ver ali nos comentários Daniel Leandro, portanto, ele saberá tão bem isto que eu estou a dizer quanto outra pessoa. Acho que isto é uma questão de mentalidade. Aquela palavra que é muito utilizada hoje em dia, que é o mindset, a forma como as pessoas encaram as coisas. E a mentalidade de um atleta é a mentalidade de que com a dedicação de vida consegue fazer tudo, porque é tudo uma questão de dedicação, penso eu. Ao fim e ao cabo, nós conseguimos atingir os nossos objetivos se nos dedicarmos
na procura e na tentativa de obtenção dos mesmos. Nesse aspecto, eu sempre desenvolvi e penso que tu traz a mesma mentalidade, e o teu irmão também, e o Daniel também, que é, pá, vamos para a frente. Hei de conseguir navegar por esta situação, por exemplo, ir à SIC. Foi uma situação na qual eu posso dizer, não tendo experiência televisiva, é uma situação diferente do que estar a falar contigo. Porquê? Porque, basicamente, o que é que acontece? É estarmos em direto e qualquer situação que digamos naquela altura já não podemos retirar. Aquilo não é uma gravação, é um direto. Portanto, se eu disser a maior asneira deste mundo, fica lá gravada. Portanto, o que é que acontece? Aquilo que eu pensei foi, ok, não, vamos para a frente, vou lá, vou fazer aquilo que eu sei e tentar ser o melhor que possa. E eu penso que o facto de ter praticado o atletismo e ser atleta de provas combinadas levou-me a ter um bocadinho mais de frontalidade e um bocadinho mais à vontade para enfrentar esses desafios. E eu penso que as pessoas muitas das vezes não atingem, não procuram, não fazem, não se dão ao atingir desafios, porque muitas das vezes é só uma questão de mentalidade. A capacidade existe, a capacidade está lá, é só uma questão de ir para a frente. E os atletas de provas combinadas ainda são sujeitos mais a isso, porque em 10 provas existe sempre aquela vertente que toda a gente fala e toda a gente diz, mas poucos sentem, porque há poucos, pelo menos cá em Portugal, a fazê-lo, que é uma prova corre mal, esquece e siga para a próxima. Uma prova corre bem, esquece e siga para a próxima. E isto acaba por ser influente na vida, né? Nos desafios, um corre mal, siga para o próximo. Mais nada. Uma analogia boa foi agora no Joker, que eu fui ajudar um amigo. E basicamente a minha competência seria, em 2 situações, responder a 10 ou 11 ou 12 perguntas, consoante aquilo que ele conseguisse fazer. E aquilo que nos aconselharam foi: Tiago, olha, se errares uma pergunta, não fiques a pensar nessa, avança para a próxima. E basicamente o que é as provas combinadas. Quando nós fazemos uma prova que não nos corre bem, não podemos ficar a pensar nessa prova, porque vamos prejudicar as outras que vêm a seguir. Portanto, e na vida é um bocado assim, a gente tem que aprender com os erros e tentar seguir em frente. Ponto final. Ao longo destes 20 e tal anos, porque tu começaste para aí em infantil, se não estou. Infantil? Sim, iniciado. E vivendo estes anos todos com o atletismo na cabeça, né, e no corpo, depois de teres abandonado por opção própria, para seguir a tua vida profissional, que é legítimo, sentes falta da adrenalina das competições, dos treinos, do levantar cedo, do deitar cansado, do pensar na competição, sentes falta dessa adrenalina? É uma pergunta engraçada, é uma pergunta. Olhar para estas fotografias fazem-me sentir muita falta. Olhar para estes momentos, para estas recordações, para estas fotografias, para estas situações que nós vivemos e que somos os privilegiados por podê-las viver, isso faz-me sentir muitas saudades. Há outras situações que não me fazem sentir tantas saudades, como, por exemplo, o facto de nunca termos um fim de semana. É complicado quando nós nos começamos a aperceber e começamos a olhar. Não vamos aos casamentos dos amigos, nós vamos aos batizados e aos casamentos de familiares, não estamos presentes com a nossa família, não estamos presentes com quase nada. Aí está um grande salto. E o que acontece aqui, o que acontece é que essas situações, quando nós passamos para a fase em que já não competimos nem treinamos, aquilo que eu acho que nos faz pensar é: ok, é uma fase diferente, uma fase nova, uma fase em que não tenho estas obrigações que tinha antes, mas é assim, ao fim e ao cabo, eu acho que somos os privilegiados em poder competir, em poder treinar, em podermos fazer este desporto, que é um desporto tão nobre. Apesar da dureza que é e das dificuldades de ser um desporto que se possa dizer que é maltratado a nível da comunicação social, é maltratado a nível. Não tem público, as instituições autárquicas e governamentais não ligam assim a sério, como se faz noutros países, mas somos uns privilegiados, e o facto de termos tido a capacidade de ter um dom
físico inato com o qual nascemos, que nos permitiu fazer isto, uns melhores, outros piores, e temos aproveitado esse tom. Acho que isso é que nos deixa com as saudades. E, sinceramente, disse muita coisa, mas resumo muito facilmente. Se financeiramente as coisas em Portugal permitissem, eu ainda hoje era atleta a tempo inteiro. Exato. E depois nas provas combinadas é um bocadinho mais complicado, porque até os clubes não apostam muito e esse tipo de situações é perfeitamente normal, não é? Estavas a falar em fotografias e deixarem de saudades, e eu não sou jornalista nenhum, tu sabes, nem tenho uma rúbrica certa, nem nada disso que pareça. Aproveitei esta situação menos positiva que estamos a atravessar para dar às pessoas e para promover também o que temos de bom, né? Estamos assim inundados com coisas menos boas, e eu tento dar a volta um bocadinho à situação. E reparo e dou por mim a vasculhar, né? E também só vejo aquilo que as pessoas põem, né? Nas redes sociais. E assim, tu disseste que não eras um utilizador muito assim. Aliás, és um utilizador à tua maneira. E reparei-me com uma fotografia que eu sei de onde é que é, eu sei o que é. Mas de certeza absoluta que tu tens uma explicação lógica para descrever um momento destes, que talvez tenha sido a tua primeira representação a nível de Portugal. Se estou errado ou não sei. Não foi a primeira. Não foi a primeira, para não. A este nível foi a primeira, que foi um campeonato do mundo. Não foi a primeira porque tinha feito os campeonatos, eu tinha feito um torneio que existia, que era o Portugal-Espanha de Barreiras. Exato. Que tinha feito já por 2 vezes. Esta ali, carinha nova. Estavas novo, não tinhas barba nem nada. Já estava qualquer coisa, mas pronto. Isto foi o Campeonato do Mundo no Canadá, em que fui competir no octátulo, que era a vertente reduzida, porque era para juvenis. Foi em 2003. Eu costumo dizer que nesta prova foi quando eu comecei a ver o Bolt, porque ele competiu nestes campeonatos. Ele ganhou os 200 metros e não competiu nos 400 porque teve um problema gástrico. Mas aqui vimos formar muitos dos atletas de topo que mais tarde apareceram. E eu neste campeonato fiquei em 10º e aprendi muito aqui. Aprendi muito. Sabes que quando eu pensei em convidar-te, sabia que tens muitos momentos para partilhar e muitas vivências disso assim, e ia ser complicado estar aqui a estipular, olha, o que é que vai ser isto, o que é que vai ser aquilo. E lembrei-me muitas situações, né, até em campeonatos regionais, campeonatos nacionais, muitas situações, até mesmo na Taça de Europa, nos 2 anos em que tive o privilégio de competir contigo a representar a Seleção Nacional. E realmente a sensação com que fico, e eu e mais atletas, e com que tiveram o prazer de privar as pistas contigo e partilhar momentos contigo, não só das provas combinadas, como do atletismo em geral nacional, porque lá está, os atletas de provas combinadas têm, digamos que a facilidade ou a oportunidade de até competir em campeonatos de Portugal, agora até juntos, mas de antes era separado, e lembrei-me de nomes infinitos do atletismo, daquela geração ali de 86, 85, o Milton, muita gente, e fiz uma coisa que penso que foi o mais acertado para mim, que foi, não fui ver aquela entrevista que tu deste com o Rafael Lopes, mas eu lembro-me que já foi há uns anos, e eu falei com ele antes de começar a fazer este tipo de entrevistas, falei com ele e disse que me inspirei nele, e se ele tiver a ver isto, um grande abraço para ele, porque ele é uma enciclopédia do atletismo autêntica, ele vive muito o atletismo. E então faz-me lembrar, se calhar, uma personagem, um homem, um senhor que puxava muito por ti. Tu já estás a rir porque ouvia-se das bancadas, e eu tenho alguns vídeos em que soube a voz dele. Vai Tiago, vai Pedro, vai Cláudio. Tu sabes quem é que eu estou a falar. Mas o Rafael, eu mandei-lhe umas mensagens antes disso, e ia dizer que me tinha, basicamente, não lhe queria roubar nada, entre aspas, mas inspirei-me nele,
e acho que este era o momento mais certo e também tenho mais tempo para isso agora, para o fazer, e pensei assim, pá, o Tiago tem de ser o primeiro atleta masculino que eu tenho de entrevistar. O meu irmão se fosse o meu irmão, dava muito nas vistas, estava a foder. Dava muito nas vistas, pá, tem de ser o Tiago, porque lá está, é como estava a dizer há bocado, só não me lembro do Tiago naqueles anos de infantil, em que tu ainda andavas ali, se calhar, a dar uns chutes na bola. E então só não me lembro de ti, exatamente, e até o Márcio, que foi ver fotografias já muito antigas, o Márcio Pires, que depois foi viver contigo, não, foi treinar contigo para Lisboa. Sim. Foi viver contigo, epá, e pensando nisso, surge um nome infinito de atletas, Arnaldo Abrantes, epá, muitos, em que foram muitos anos em que, lá está, tipo, estava lá o Tiago era amigo, é certo que foste viver para Lisboa, isso ajudou, e acho que as pessoas têm uma excelente imagem deste tipo de geração, até o Cláudio Gama e o Vítor Rodrigues, que ainda faz umas competiçõezinhas agora nos lançamentos, mas é bom sentir essa energia que tu estavas a dizer há bocado, que epá, prevalece muito a amizade, e tivemos um bocadinho de sorte de viver na nossa geração e ter esse tipo de situações. Tu estás mais ou menos um bocadinho desligado do atletismo, mas acredito que acompanhas o nível do atletismo em Portugal, e sabes que os últimos anos houve um crescimento e uma moda de caminhadas e corridas populares e etc. Tu achas que esses são tipos de eventos que levam as pessoas a olhar para o atletismo com outros olhos? Qual é o tipo de conselho que tu deixas a uma pessoa que está a iniciar a prática desportiva, a nível popular, até para... E eu digo isto porque, como técnico do Centro Marcha e Corrida, tenho experienciado isso muito, até para tratarem da parte psicológica, o facto de irem para ali e divertirem-se e conhecerem novas pessoas. Tu achas que esses são eventos benéficos? Sim. Eu acho que isto, contigo vivemos quase, eu costumo dizer que inicialmente, quando eu comecei no atletismo, as pessoas que me viam a correr em Fátima olhavam para mim e quase que diziam: olha, está ali um maluquinho qualquer a correr, mas ele é maluco, porque é que ele está a correr, vai, mas é trabalhar. Era um bocado o pensamento que vigorava na altura. Achei muito engraçada esta mudança de paradigma, esta mudança de pensamento, que levou a que as pessoas, muitas delas, aquelas que olhavam e que criticavam e que diziam vai trabalhar, são as que hoje em dia, com o seu fato de treino, os seus ténis, vão dar uma caminhada ou uma corrida. Eu acho que isso é muito importante. A gente pode, eu sigo com muita atenção estes fenómenos, até porque muitos deles cruzam-se com a minha atividade profissional, porque eu acabo depois por lidar com muita gente que está neste momento ou já está há algum tempo a fazer estas atividades. Eu acho que nós podemos olhar para estas situações de várias formas. Podemos olhar por uma situação em que mais vale mexer-se de qualquer forma que seja do que estar em casa parado, e isso é um ponto inegável. Mais vale nós fazermos qualquer coisa que leve a que as pessoas façam algum exercício do que estarem em casa parados de forma que seja, porque depois o estar parado em casa leva a outras situações, nomeadamente má alimentação, processos de sono também um bocadinho alterados, conjuntos de situações que são extensas. Portanto, mais vale fazer qualquer coisa do que estar parado. Como profissional de saúde, depois tenho aqui alguns conselhos a dar. E os conselhos que eu normalmente procuro dar são, por exemplo, quando a pessoa vai iniciar qualquer tipo de exercício físico, ter alguma atenção em relação àquilo que vai fazer. Ou seja, deve-se olhar para aquilo que a pessoa é, em termos físicos, o historial de problemas físicos que tem, o historial de exercício físico que tem, e começar de uma forma com cabeça. Para quê? Para evitar que aquilo que é um comportamento saudável e positivo se torne num conjunto de problemas físicos que levam a que volte a estar parado e que tenha que
enfrentar este conjunto de situações. Portanto, eu acho que é importante a pessoa, a partir do momento em que toma a decisão de fazer qualquer coisa, perceber que isto é uma decisão que o vai ajudar muito na vida. Ao tomar esta decisão, saber tomá-la da melhor forma. E o que é que eu quero dizer com isto? É um bocado aquilo que é um pensamento que eu tenho debatido agora recentemente, que é a motivação versus a consistência. Aquilo que acontece nos inícios de cada ano é motivação, que são as pessoas que dizem, a partir deste momento, da passagem de ano, vou começar a fazer exercício físico e vou me inscrever no ginásio. Ou vou começar a fazer dieta e já não como porcaria. Ou vou começar a ler todos os dias. E isso é motivação. E a pessoa, no dia a seguir ou 2 dias depois, está a ir ao ginásio e inscrever-se, faz a sua subscrição lá dos serviços do ginásio, deixa de comer porcarias e começa a ter hábitos de vida saudáveis. O problema é que esta motivação dura 2, 3 semanas no máximo. Por isso é que vai-se em fevereiro aos ginásios e aos sítios onde se faz exercício, e em fevereiro, março já não se vê metade das pessoas que se vê em janeiro. E aqui o que é que acontece? É a pessoa ter a noção que é uma questão de consistência, que é muito que não me apeteça hoje, por muito que não me apeteça hoje, eu tenho que fazer aquilo que me comprometi a fazer. E por menos que seja, tenho que fazer qualquer coisa, porque aquilo que interessa é, como se diz os ingleses, que é the big picture, é Sim. a imagem maior, não é a Exato. semana em que se treinou 5 vezes. E o que é que acontece? Para que estas decisões sejam bem tomadas, as pessoas têm que fazer um início correto. O início correto é inscrever-se no centro de marcha e corrida, em que existe uma noção específica de progressão que se tem que fazer. Não é calçar uns ténis e a pessoa que não faz nada há 30 anos ir para uma marginal e experimentar correr. Isso não é nada, porque isso só vai levar a que haja problemas, porque o corpo não está preparado. Portanto, acho muito bem, com as devidas precauções, e as pessoas perceberem, de uma vez por todas, que o exercício físico, eu costumo dizer que há pessoas que podem olhar para o exercício físico como sendo um hobby, e isso também é importante, e já vou a essa parte, e há pessoas que têm que olhar o exercício físico como se fosse um medicamento, e o medicamento tem que se tomar, ponto final parágrafo, e o exercício físico tem que se fazer, ponto final parágrafo. Agora, obviamente que se puder juntar à parte física a questão psicológica, muito melhor. Há muita gente que toma antidepressivos e medicamentos para a componente psicológica. E Portugal é dos países onde se consome mais desses medicamentos, muitas vezes por recurso à automedicação. Há muitos medicamentos que seriam evitados se a pessoa fosse fisicamente ativa. Um dos melhores antidepressivos que existe no nosso mundo é o exercício físico. E as pessoas, quando colocarem isso na cabeça e se começarem a dedicar, porque existe tempo para se fazer, existe tempo para se dedicar, e são apenas hábitos de vida e consistência, como eu estava a dizer, vai, ao fim de algum tempo, ter tantos benefícios físicos, psicológicos, sociais, que já nem olha para trás e já nem reconhece a vida que tinha antes. Sabes que agora com esta privação que temos, né, de poder praticar livremente as nossas atividades físicas, e eu tendo um grupo grande, aquilo que me dá mais prazer é as pessoas mandarem mensagens, vídeos e assim, olha, eu estou a fazer isto, olha, tu só deste este exercício, mas eu vou fazer a caminhada. Ou seja, eu acho que, lá está, é como tu estás a dizer, é incutir ali o início, depois aquilo começa a ser um vício. E eu digo-te pela experiência que tenho tido estes últimos tempos, em que enquanto treinava, o esforço era mais físico do que psicológico, até porque a minha mentalidade sobre as provas era muito o deixar andar, não ligar tanto, para não prejudicar, percebes? Era outro tipo, era a minha arma, digamos assim. E agora aquilo que vejo é o facto de eu estar a tentar motivar muita gente, o cansaço é mais psicológico para mim, mas percebo que aquilo que estou a incutir nas pessoas e o melhor que posso ver e não obrigo ninguém a correr, é dizerem-me que ou não querem ou não gostam de correr ao início, no primeiro dia, e passado 1 mês, 2 meses já estão a procurar provas de 5 km e 10 km, e acho que isso é importante. Acho que isso é importante. As pessoas muitas vezes dizem que não gostam ou negam aquilo que lhes provoca desconforto ou aquilo que desconhecem. Muitas vezes dizem que não gostam de correr porque a experiência que eles tinham era
no liceu, fazer o teste de Cooper 12 minutos à volta do campo. Olha que nem isso eu gostava de fazer e fui atleta de alta competição. Porque aquilo não é atletismo, aquilo não é exercício físico, é um teste que tem as suas limitações como teste. Epá, obviamente que a pessoa tem que dar espaço às coisas, tem que dar tempo, tem que dar tempo ao corpo para se adaptar. Isto não é instantâneo. Fisicamente, em termos do que diz respeito às adaptações físicas ao exercício, epá, temos que esperar sempre 6 ou 8 semanas para começar a ver algumas coisas. Obviamente que se vêem algumas adaptações ao fim de uma semana e meia, 2 semanas. Mas para se começar a ver algumas adaptações fisiológicas, são 6 ou 8 semanas. E 6 ou 8 semanas são 2 meses, quase. É 1 mês e meio a 2 meses. Exato. É bastante tempo. É bastante tempo. Um ano tem 12 meses. Portanto, temos que perceber que as coisas levam tempo. Mas há aquele ditado que é Roma e Pavia não se fizeram num dia. O atleta de alta competição não se constrói num ano, constrói-se em muitos anos. O Nelson Évora foi campeão olímpico ao fim de 20 anos de carreira. Ele começou com 6 anos com o treinador João Ganso e foi campeão olímpico aos 26. Portanto, se aquele exemplo que nós temos como um dos melhores exemplos que temos demorou 20 anos a formar-se como atleta até conseguir ser campeão olímpico, porque é que nós, a pessoa que está a começar a ter uma atitude mais saudável relativamente à sua vida e ao seu dia-a-dia, porque é que ao fim de 2 semanas já está desmotivado? Isto não é uma questão de motivação, é uma questão de consistência. Quando a pessoa é consistente, vai chegar ao fim de 2 e 3 meses e ainda lá continua porque percebe que aquilo é uma obrigação, não é uma questão de querer ou não querer. Porque se for por querer ou não querer, nós ao fim de 2, 3 semanas já desistimos. Exato. Ou seja, é preciso manter uns níveis psicológicos e físicos adequados à situação de cada um. É forçar. Imagina, aquilo que eu muitas vezes a pacientes com os quais tenho algum contacto, aquilo que eu digo é, imagina que tu tinhas que cumprir um determinado trajeto a pé para ires buscar água para os teus filhos. Por exemplo, tinhas que fazer 20 km para lhes trazer água. Não fazias esses 20 km para lhes trazer a água. Fazias. Sim. Porque era uma questão de sobrevivência, uma questão de bem-estar. Não tem hipótese. E nós devemos encarar um bocadinho o exercício como não ter hipótese. Porque aqui a questão que está comprovado que nos ajuda a ter uma vida mais saudável e mais plena é a questão de nos mantermos fisicamente ativos. Claro que depois há outros pontos que se pode discutir que também levam a que nós consigamos poder ter uma vida mais saudável. Mas o facto de sermos fisicamente ativos leva a que nós consigamos ter uma longevidade, pelo menos, ao viver a vida que temos, o mais funcional e o mais livre possível. E Exatamente. não é por gosto ou por não gostos. Não é dizer, eu não gosto. Tudo bem, existem muitas modalidades para escolher, que não tem nada a ver umas com as outras. Existe a natação, existe a bicicleta, existe a corrida, existe o ginásio, existe o balé, existe o yoga, existe o pilates. Epá, se formos a falar aqui, temos muita coisa. O que interessa é o centro disto tudo é fazer qualquer coisa. E o fazer qualquer coisa é irmos a isso. Este eu penso que é um grande conselho do atleta, fisioterapeuta, ser humano, Tiago Marte. As pessoas aqui é assim, não é numa hora que vão ficar a saber tudo, nem a conhecer, mas eu, como conheço há alguns anos, sei que as palavras que tu estás a dar não são quase novidade para mim, porque sei que tu tens um olhar sobre as situações assim muito homogéneo, muito vincado sobre o que é a prática desportiva e os cuidados a ter e esse tipo de situações. Fizemos aqui a ponte entre atleta de alta competição, entre o curso de fisioterapia. No meio disto tudo há sempre uma pessoa em comum, que é o Tiago Marte, né? Para ti, o que é que significa o atletismo? Acho que em tantos anos e em tantas entrevistas que fiz, acho que nunca me fizeram essa pergunta. Mas é engraçado. É daquelas coisas que, pelo menos, que não me recordo de alguma vez me terem feito. O atletismo foi durante muitos anos a minha casa. Foi durante muitos anos a minha vida. E eu sinto que o atletismo teve um papel muito importante no vincar da minha personalidade
e na construção da minha personalidade também, e também alguns princípios daí levaram a que eu pudesse aplicar noutras áreas da minha vida. Eu dou um exemplo. Eu uma vez fiz uma entrevista para uma área diferente da minha, uma entrevista de trabalho, porque eu tenho outros interesses que sem ser só a fisioterapia, e, e a pessoa que me estava a entrevistar disse-me, perguntou-me se eu tinha feito desporto, estava lá no meu currículo e ela viu e perguntou o que é que eu fazia. Nós falámos sobre o desporto breve, assim, de uma forma até bastante extensa, e ela disse-me o seguinte: eu neste momento procuro saber se os candidatos fizeram desporto, se fizeram, procuro saber se fizeram desporto individual ou desporto coletivo, e interesso muito sobre o que fizeram desportivamente. Isto porquê? Porque muitas das características que depois se aplicam à área profissional trabalham-se e ganham-se com o desporto. E eu penso que essa é uma das mais-valias, para além das amizades com as quais fiquei, de uma das melhores heranças que eu tive do atletismo. Foi aquela questão da dedicação, aquela questão se nós nos dedicarmos de forma correta e focada, nós conseguimos atingir tudo. E é assim, é assim. As coisas não caem do céu, nunca caíram. Se caíssem do céu, havia pessoas que tinham tudo, outras pessoas não tinham nada. Quem trabalha para as coisas consegue atingir. Obviamente temos as nossas limitações, como é óbvio, não vou estar aqui a pintar as coisas de dourado, sei perfeitamente que existem limitações, muitas vezes sociais, económicas, isso é óbvio, mas o atletismo para mim foi basicamente esse ensinamento para a vida. E esse ensinamento que me leva ainda hoje a saber que se me dedicar a alguma coisa, vou conseguir atingir essa coisa, porque, nós criamos mecanismos de trabalho e capacidade de trabalho que nos permite ser muito mais eficientes naquilo que fazemos. E isso para mim é o atletismo. Exato, e foi uma resposta se calhar diferente de todas as que se dão. Uma questão, eu estava aqui a ouvir-te e nem sequer tinha pensado neste tipo de pergunta para ti, mas surgiu-me agora e é óbvio que vou fazê-la. O decátulo mais difícil da tua vida foram os primeiros 10 dias de pai ou estão a ser os primeiros 10 meses? Os primeiros 10 meses, porque ela teve que ficar 7 dias internada, e aí esses 7 dias ainda fiquei descansado. Agora não são 10 meses, mas são 8, e têm sido 8 com muita exigência. Não é fácil. E quando não dorme bem é complicado, porque pronto, dormir é uma coisa que faz muita falta. Há pessoas que estão melhor do que outras com não dormir tanto. No meu caso, sempre precisei descansar bem, mas tem sido um desafio. Mas lá está. Eu às vezes ponho-me assim, ponho-me a pensar e digo, e penso um bocado em analogia ao que era o Decathlon. Eu também não fui fazer lançamento, não estou a dizer que o lançamento de peso era fácil, mas em termos de sofrimento na realização da prova, é uma prova que se faz com relativa facilidade. O treino é muito difícil, mas pronto. Exato. O decathlon é difícil sempre, não é? Tanto no treino como na competição. E na competição ainda mais que no treino. O que leva a pensar às vezes é do género, calhou-me uma prova, calhou-me um decathlon difícil, mas como qualquer outro, é difícil, mas eu vou conseguir fazer o meu melhor. É aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero, é fazer o meu melhor. E acima de tudo que o resultado final seja tão bom como muitos dos que eu atingi ao longo da minha carreira como atleta. Claro, eu ando-te a tentar convencer no atletismo, mas não é fácil. Ela vai decidir. Ela é que vai escolher. Sabes que na altura eu tive a oportunidade de dar os parabéns. Aqui deixo-te os parabéns novamente, porque sei que é uma fase da vida em que tudo muda, né? E sei que vai estar à altura
para todos os desafios que possam aparecer. Tiago, muito, mas mesmo muito obrigado por ter aceito o meu convite. Tocaste aqui em situações que eu estava aqui a imaginar as tuas respostas e como foi o meu principal objetivo fazer este tipo de vídeos para os meus alunos do Centro Marcha e Corrida, e depois alarguei mais para um público do atletismo em geral. Sei que foram respondidas e algumas questões e tocado em certos assuntos que vai direcionado a muitas pessoas, e acho que isto é um testemunho brutal o teu. Tínhamos muito mais assunto para falar e são muitos anos, muitas vivências, como eu disse há pouco. Mas olha, da minha parte, deixo-te um grande abraço e um obrigado por teres aceito o convite. Espero que as coisas corram pelo melhor, tanto para ti como para a tua família, para a Catarina, para a Benedita, para todas. Um grande abraço também a uma pessoa que eu não quis aqui muito referenciar, mas eu sinto-me na obrigação quase de o fazer, que é o professor Ramos, por uma única questão. E vou ser muito, muito breve neste assunto, em que tu, depois da tua ida para Lisboa, ficaste afastado de Fátima, e o professor Ramos esteve sempre em todas as competições em que tu estavas. E comentamos muitas vezes aqui em casa e falamos desse aspecto. O Tiago foi para Lisboa, mudou de treinador, mas o professor Ramos esteve sempre lá. E acho que deixo aqui um grande abraço também para ele. Tenho pena de não dominar ainda as tecnologias para juntá-lo aqui à conversa, mas quem sabe. Isto vai aos poucos. Uma segunda edição. Exatamente. Falamos de outras coisas. Exato, eu agradeço e vejo aqui também um comentário do Paulo Constantino, e o professor Ramos foi o meu primeiro treinador, e eu lembro perfeitamente da primeira vez que vi o Paulo Constantino, perfeitamente, como se fosse hoje. Portanto, um grande abraço também para o Paulo, que foi o teu treinador de toda a vida, do teu irmão, que foi sempre uma pessoa que me apoiou bastante e que esteve sempre lá para aquilo que eu necessitei. Agradeço o convite, e foi um enorme prazer. Agradeço a tua amizade, agradeço todos os momentos pelos quais passamos. Dou os parabéns por aquilo que estás a conseguir fazer com o Centro de Marcha e Corrida de Alcanena, um sítio onde eu treinei muitas e muitas vezes. Dou os parabéns a todos aqueles que contigo treinam, porque, apesar de tudo, muitas das vezes não é fácil nós termos esse tempo para o fazer. Apesar de haver tempo, muitas vezes essa decisão de se fazer não é assim muito linear, e dou os parabéns a todos, porque eu gosto muito e vejo as fotografias e as publicações que tu fazes nas redes sociais, e encho-me de orgulho de saber que tens ali um conjunto de pessoas que estão contigo e que partilham do teu trabalho. E deixo aqui a minha, apesar de não ser um frequentador muito assíduo das redes sociais e às vezes ser assim um bocadinho desligado, deixo aqui o à vontade para quem tiver alguma dúvida, daqueles que trabalham, quem tiver alguma dúvida e quem tiver alguma questão que me queira colocar, à qual eu possa responder e ser útil, podem utilizar as redes sociais e dirigir-me qualquer pergunta dentro da minha área ou outra da qual eu possa ajudar, que será sempre um prazer poder ajudar. E deixo aqui também um apelo, uma coisa muito importante sobre a qual eu me debato muitas das vezes e aproveito a oportunidade para o fazer, que é em relação a este momento que nós estamos a viver com o coronavírus, com estas situações todas que nós estamos diariamente a viver, e estamos todos numa situação sobre a qual nunca pensámos vir a viver. É importante que nós consumamos apenas informação fidedigna e informação que vem de fontes fiáveis, sobre as quais existe substância sobre a qual se apoia. Ou seja, não acreditar naquelas coisas que vêm de páginas que nem sabe de onde é, que o coronavírus se cura com água fervida, com alho e com coisas, porque isso aí não ajuda em nada, só traz desinformação, e há pessoas que não têm a capacidade que muitos de nós têm de conseguir filtrar as coisas, e é importante que neste momento a informação que seja passada seja a informação mais correta. Portanto, isto é uma situação séria, uma situação sobre a qual nós temos que ter muitos cuidados, e se nós recorremos à informação fidedigna e de pessoas que sabem daquilo que estão a falar, melhor para nós, e conseguimos também prestar uma melhor assistência a quem connosco
com quem nós lidamos, com os nossos pais, avós e com todas as pessoas que são os públicos mais afetados. E deixo só aqui, não querendo estar a tomar mais tempo, Está à vontade. Hoje li um relato de um atleta que foi campeão olímpico em 2012 e vice-campeão olímpico em 2016 da natação e que esteve infectado com o coronavírus. E ele diz que já teve muitos problemas de saúde, como é óbvio, na alta condição nós estamos sujeitos a muita coisa, mas que nunca passou por algo tão difícil como o coronavírus. Portanto, isto não é só dizer que é a doença que mata os velhos e que os novos passam à vontade. Portanto, é uma pessoa com 30 anos, com uma forma física invejável, com os pulmões muito saudáveis e passou por uma situação física muito difícil. Portanto, isto é algo sobre o qual temos que ter alguma atenção. Se daqui a uns tempos passarmos por isso e se disser que as atitudes foram tomadas de forma muito séria e que não era necessário para tanto, melhor. Mas vale ter precaução em excesso do que não ter precaução nenhuma e levar a situações como se passam em Itália agora. Portanto, muita sorte para todos, protejam-se, faz o seu exercício em casa, como eu tenho feito, e pronto, e daqui a uns tempos já estaremos todos aí a treinar, e até um dia vou ir treinar com vocês à Alcanena. E quando digo todos, é todos, porque tu no Joker foste questionado sobre a possível participação em campeonatos veteranos e sabes que te caí um bocadinho por isso. E então estamos a chegar lá e então vai-te preparando. Não sei. Vai-te preparando. Podes levar a Benedita para ela te ver. Tiago, grande abraço, obrigado por teu testemunho, obrigado por este bocado e por estas palavras. É isto, um atleta de provas combinadas, está sempre preparado para responder e para dar o seu contributo em todos os assuntos possíveis. Grande abraço para ti e mais uma vez obrigado por tudo. Obrigado. E uma boa noite. Obrigado.